Olha só, hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, no mínimo, intrigante. Espiritismo Kardecista 2.0. A capa desse livro aqui, o Manual do Espírito Consciente, já chega provocando com esse termo, né? 2.0. O que será que isso quer dizer, afinal? Será que estamos falando de um manual moderno ou de uma nova religião? A própria capa já dá uma pista importante. Ela fala em reprogramar a vida. Mas se a gente olhar bem na base, o que está lá? As obras fundamentais de Allan Kardec. Então, a grande questão é essa: como é que essa tal atualização 2.0 se encaixa, se conecta com os pilares clássicos do Espiritismo? Certo, então vamos direto ao ponto para deixar bem claro o que essa abordagem é e o que ela definitivamente não é. O tal do 2.0 se apresenta como um sistema prático, uma linguagem mais moderna, quase como uma engenharia da alma. Mas o mais crucial aqui é entender o que ele não é. Olha, não é uma nova doutrina, não veio para substituir Kardec e passa longe de ser misticismo ou ritual. Pensa assim, é uma nova forma de aplicar os mesmíssimos princípios. E agora a gente entra no primeiro conceito que é, assim, a base de tudo. A ideia do operador e da máquina. É aqui que, segundo essa visão, está a raiz daquele conflito interno que tanta gente sente. Quem nunca se sentiu meio que um passageiro na própria vida, não é mesmo? Aquele sentimento de que as coisas, sei lá, simplesmente acontecem e as nossas reações são automáticas, quase como se não tivéssemos controle algum? Pois é exatamente aqui que essa distinção fica muito clara. De um lado, temos o operador. Quem é ele? É o espírito consciente, a nossa essência, atemporal, que está sempre buscando um propósito. Do outro lado, a gente tem a máquina. E a máquina é o quê? É o nosso corpo biológico, o nosso cérebro, uma ferramenta totalmente reativa, programada para uma coisa só: sobreviver. E aqui vem o pulo do gato. A maior parte da ansiedade que a gente sente não seria uma falha moral, mas sim um atrito mecânico. É basicamente o conflito entre os objetivos do operador, que quer crescer, que busca um propósito, e a programação da máquina, que está ali focada em comer, dormir e sobreviver. Simples assim. Tá, mas se a máquina funciona com base em programações, a pergunta óbvia é: de onde vêm esses programas? Bom, a resposta de acordo com essa abordagem está no que eles chamam de caixa preta do karma. Uma metáfora bem interessante para a gente começar a descompactar o nosso disco rígido espiritual. Sabe o perispírito, aquele conceito clássico de Kardec? Então, aqui ele ganha uma roupagem mais técnica. Não é um fantasma, não é nada etéreo demais. É a nossa caixa preta. Pensa num disco rígido, um HD de altíssima capacidade que armazena absolutamente todas as memórias de todas as vidas que a gente já viveu. E olha que interessante, o próprio Kardec já tinha dado a chave para a gente entender isso. Ele explicou que as emoções muito fortes ficam impressas no nosso corpo espiritual como um selo em cera quente. Trazendo para a linguagem de hoje, é como se os traumas do passado virassem arquivos corrompidos no nosso hardware espiritual. E como é que isso afeta o nosso dia a dia? Vamos a um exemplo prático. Imagina alguém que tem um ataque de pânico dentro de um elevador. A reação, na verdade, pode não ter nada a ver com o elevador em si. Pode ser uma resposta a um trauma de muito tempo atrás, tipo um ataque de cachorro lá em 1850. O sistema está simplesmente reagindo a um arquivo antigo. O nome que se dá para isso é dissonância temporal. Essa mesma lógica pode explicar a autossabotagem. Pensa numa pessoa que não consegue de jeito nenhum prosperar financeiramente. Pode ser que exista um programa antigo rodando lá no fundo que associa dinheiro a perigo, a morte. O operador, a consciência, quer prosperar, claro, mas a caixa preta aciona uma espécie de antivírus kármico que bloqueia tudo porque percebe aquilo como uma ameaça. Não é má sorte, entende? É programação. Mas não são só os nossos programas internos que contam, né? Existem também as influências externas. E é aqui que a gente entra na ciência da obsessão espiritual, só que vista de um jeito diferente, como um problema técnico, uma interferência de sinal. O que seria a obsessão, então, nessa ótica? A analogia com o mundo de hoje é perfeita. É como se tivesse um vizinho roubando o sinal do seu Wi-Fi. O que acontece? A sua energia é drenada, seu sistema todo fica mais lento, e o resultado é aquele cansaço, aquela irritabilidade sem motivo aparente. E como é que essa conexão acontece? Pura e simplesmente por ressonância. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles funcionam como o sintonizador de um rádio. A gente pode escolher sintonizar em estações de alta frequência, tipo gratidão, alegria,
ou ficar ali nas estações de baixa frequência, como a raiva e o medo. E são essas que acabam atraindo esses vírus. Só que não adianta só limpar a energia e achar que está tudo resolvido. Olha só essa passagem de Mateus que é muito forte e ilustra bem o problema. Um espírito impuro é expulso, mas depois ele volta e encontra a casa, ou seja, a mente, desocupada, vazia. E aí o que ele faz? Volta com reforços, com outros 7 piores que ele. E isso, claro, nos leva à verdadeira solução. O grande segredo não é só ficar tentando expulsar o intruso, é ocupar o sistema. Uma mente que está preenchida com um propósito, com um estudo, com um trabalho útil, ela simplesmente não deixa espaço vago para a entrada desses parasitas. Afinal, a natureza detesta um vácuo. Certo. Então, como é que se retoma o controle de verdade? A gente chega agora na parte final, que apresenta as ferramentas práticas para que o operador possa se tornar de fato consciente e ativo no comando. A proposta é uma série de exercícios práticos que são chamados de rotinas de treino. Funciona em etapas. O primeiro passo é a presença, que é basicamente aprender a simplesmente ser, a estar presente. O segundo passo é a imperturbabilidade, ou seja, treinar para não reagir de forma automática às provocações. O terceiro é a emissão controlada, que é transformar a vontade numa ferramenta focada que gera mudança. E por último, o quarto passo, o foco, que é aprender a redirecionar e manter o controle de qualquer interação. E qual o objetivo final de tudo isso? É o que se chama de engenharia da transformação moral. É a jornada para deixar de ser um robô biológico que só reage aos estímulos do ambiente e se tornar um espírito consciente. Um espírito que é a causa das suas ações e não mais o efeito das circunstâncias. E a gente encerra com a pergunta provocadora do próprio livro, que é um verdadeiro chamado para ação. O manual está aí, nas mãos. A chave está na ignição. A grande questão que fica é: o operador está pronto para assumir o volante?